Bom, eu sou Elton Moreira Quadros, sou professor da UNEB e estou junto com a Alisson Dias como organizador desse livro que será lançado agora no meio do ano, agora em agosto, pela EduNEB. O livro chama-se Do Belo ao Ético, Diálogos a partir da filosofia, da arte e da literatura. Então aqui nós temos basicamente 4 artigos, 4 capítulos que discutem esse tema. E tem um capítulo introdutório que foi escrito por Alisson e por mim, que é sobre uma discussão que a gente coloca como uma hermenêutica da obra de arte. Um autor da fenomenologia, da hermenêutica, especialmente chamado Gadama, ele trabalha com essa noção de uma hermenêutica da obra de arte. E foi pensando sobre isso que nós tivemos a ideia desse livro. Trabalhar tanto com a noção de beleza, quanto com a noção de ética, ou com a noção de arte, e com a noção de decisões morais, decisões pessoais e coletivas, e o quanto um está relacionado com o outro. Tem um escritor russo que tem uma frase bem famosa, chamada Dostoiévski, que ele diz que a beleza salvará o mundo. Então a noção nossa passa um pouco por isso, por uma noção de que ética e beleza, eles não estão desvinculados, mas muito pelo contrário, eles estão unidos, são possíveis de existir. E aí, tendo esse pano de fundo, a gente pensou em convidou uma série de pessoas, no caso aqui além de mim, são mais 4 autores, e cada um produziu um capítulo discutindo em torno desse tema, unindo beleza e ética. Alguns tenderam mais à ética, como é o meu caso, e outros tenderam mais à beleza, como é o caso, por exemplo, de Márcio e do próprio Halisson. Então a gente tem aqui estruturado então em um primeiro capítulo que chama Por uma Hermenêutica do Trágico, Hölderlin, Édipo Rei e a Concupiscência da Razão. Esse capítulo eu tento discutir aí o papel de Édipo Rei, que é a peça famosa do Sófocles, em que esse Édipo ele lá usa muito da razão, tentando resolver os problemas do período dele. Só que esse é o grande mal de Édipo, ou seja, ao tentar resolver tudo pela racionalidade, ele acaba caindo no exagero da razão. Então ela se destempera, ou como os gregos dizem, ela ultrapassa a híbris. Então é sobre isso que eu estou discutindo nesse texto. Um segundo texto é de Rafael de Mesquita Dail. Ele é um professor do Paraná, tem doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná, e ele trabalha aqui mais ou menos trabalhando a discussão sobre imagens e o sentido da arte, ou seja, como a imagem é usada para criar sentido na arte. O período que ele estuda é o período medieval. Então um trabalho assim, basicamente, que discute o século XI ao século XIV, e que traz toda uma discussão sobre estética, sobre a beleza, sobre o belo. E uma coisa que é curiosa na arte medieval é que a arte medieval ela também é feita de coisas feias, digamos assim, as gárgulas, as imagens que às vezes chocam. Então toda uma discussão entre a beleza, essas possibilidades de sentido que a arte traz. Nós temos o terceiro capítulo, que é de Halisson Dias Santos e do professor Marcelo Moreira, que chama Tempora Mutanto, notas sobre a emergência do conceito moderno de arte. E aqui, se a gente começou lá na antiguidade discutindo Édipo Rei, na medieval discutindo as imagens, agora a gente vai chegar num certo modo de discutir a retórica, o uso da retórica, como funciona esse sentido da arte que a modernidade vai trazer. Então, Halisson e Marcelo Moreira discutem esses fatos, digamos assim, relacionados com o tempo, com as mudanças que o conceito mesmo de arte propõe, né? No caso, na arte moderna, ou melhor dizendo, a partir da modernidade. No último capítulo, nós temos discussões éticas contemporâneas, perspectivas literárias e filosóficas. Aqui é o professor Márcio José Silveira Lima, da Universidade Federal do Sul da Bahia, que tem doutorado em filosofia na USP. Ele
que é da área de filosofia, ele vai discutir aqui as questões éticas relacionadas com a literatura do Coetzee, que é um autor sul-africano, que é, digamos assim, é um mote. E o professor Márcio, ele vai introduzir, por exemplo, uma discussão sobre a ética animal, ou seja, esse tema que ainda é pouco trabalhado, mas que todos nós mais ou menos intuímos que é uma necessidade, né, de se tratar, ele é trabalhado aqui pelo caminho da literatura com o professor Márcio. Então esse livro que nós propomos, um livro sobre arte e sobre ética, ou sobre o belo e a ética, ele tenta fazer um panorama geral da antiguidade clássica, discutindo a tragédia grega, passando pela arquitetura medieval, trabalhando com textos relacionados à arte na modernidade e chegando num ponto objetivo sobre a contemporaneidade. E tudo isso é para trazer o quê? Para trazer essa possibilidade de pensar a ética, de pensar as relações humanas pelo prisma da beleza, pelo prisma da arte. Eu acho que nós estamos vivendo, e aqui é uma opinião que eu tenho já há um período, nós vivemos tempos difíceis, ou como eu costumo dizer, tempos sombrios. E a arte me parece a grande válvula, não de escape, mas de enfrentamento da realidade. Então, se a gente partir por essa definição do Dostoiévski, que a beleza salvará o mundo, e a beleza que a gente pode alterar por arte, porque nem sempre a arte traz somente o belo, mas essa concepção acho que pode nos ajudar a enfrentar esses tempos que vivemos. Então venha para o lançamento, está convidado, se possível compre o nosso livro e procure a gente nas redes sociais, através da EduNeb, para discutir, comentar, criticar, propor, repropor, que estamos abertos para a conversa, para o diálogo. Tá bom? Um abraço.